Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos entender como fazer uma técnica aqui de sombra rachurada, que é aquela sombra que tem linhas finas de forma paralela para causar o efeito de sombreamento. Vamos usar a versão 3.4.1 e para entender como isso é prático, vamos começar o nosso experimento. Eu tenho aqui a malha Mesh aqui do tipo Suzanne, como vocês podem ver, e vou aplicar nela o Ctrl 3 para usar o modificador Subdivision diretamente. Eu vou aplicar o modificador e para suavizar a superfície eu vou usar o botão direito e usar o Shade Smooth. Para fazer o efeito nós vamos mudar a nossa vista aqui para o modo que é o modo Rendered. Eu vou ativar a lâmpada, tem um jogo de luz aqui interferindo, eu vou olhar por cima, tá? E vou posicionar essa lâmpada de tal ponto que eu tenha um jogo de sombra e luz ao mesmo tempo sobre o objeto. Então, se eu olhar agora pela vista de câmera, é assim que eu vou ver o objeto. Vamos sair. Agora eu vou utilizar aqui no Word um plano de fundo com um tom bem escuro. Vamos voltar a nossa atenção aqui para o render e vamos mudar esse render viewport aqui do sampling, que é a amostra, para o fator 1. Eu vou altear o painel Timeline e vou alterná-lo para o modo chamado Shader Editor. Selecionando o objeto, eu preciso aplicar um material nele. Ele gera o material Principal BSDF, eu vou trazer aqui para a esquerda e aqui eu vou jogar a saída para a direita. Eu vou precisar adicionar dois nodes aqui que vão fazer o efeito que eu preciso. Então eu venho aqui em Add, o primeiro vai ser um converter do tipo Shader to RGB e o outro vai ser também um converter do tipo Color Ramp. Color Ramp eu vou mudar o linear aqui para o modo chamado constante. E vou correr a seta com tom branco aqui para esse ponto e vou deixar mais ou menos nessa proporção que vocês estão vendo. Então se eu movimentar aqui, ó, a nossa interface, vocês vão ver um jogo de sombra baseado nesses nodes que eu coloquei. Agora, para aprimorar e apimentar aqui o nosso efeito, eu vou adicionar junto à cena um outro node que vai ser um node de textura do tipo Wave Texture. Vou deixar aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou esticar mais esse painel para a gente poder ver melhor. Vamos colocar esse Wave aqui, ó, ligado por enquanto no Surface. Vamos ter um efeito nesse estilo e vamos adicionar ao lado do Wave Texture um node Vector do tipo Mapping. Vamos ligar a saída Vector dele com a entrada Vector do Wave Texture. Aqui à esquerda nós vamos adicionar um nó de entrada, que é o input do tipo Texture Coordinate. Vamos conectar o Windows com o Vector. Aqui eu posso alterar a escala para criar as linhas paralelas que vão fazer o efeito de rachura que eu pretendo aqui junto ao nosso sombreado. Vai ser mais ou menos aqui com a escala 76.8. E posso, no Node Mapping, fazer uma rotação para alternar aqui ó, o ângulo pelo eixo Z. Notem que eu vou ficar com esse tipo de efeito em linhas paralelas dessa forma. Porém, para melhorar mais ainda esse efeito de linhas paralelas, aqui entre o Wave e o material de saída, nós vamos adicionar também um converter do tipo Color Ramp. Aqui nós vamos puxar o tom claro para cá. Vamos inverter as setinhas, tá, pessoal? Vamos deixar a seta escura nessa lateral. E a gente pode diminuir um pouco essa escala para fazer o efeito ó, ficar mais ou menos desse jeito aqui, com as linhas paralelas nesse sentido. Vamos trazer os dois Color Ramp para cá, o node de saída para a direita. Eu vou fechar esse painel aqui usando a tecla N para dar mais espaço. Para o efeito ficar legal, nós vamos adicionar agora um node Color do tipo Mix. Vamos deixá-lo aqui. Vamos ligar o Color Ramp aqui de baixo e aqui nós vamos utilizar o Multiply. Podemos agora aumentar um pouquinho mais a escala do efeito e vamos aproveitar, ampliar esse Factor aqui para um fator maior. Agora vocês vão perceber ó, que eu tenho um sombreado, um rachurado de forma bem prática e simples, usando o Blender 3D. Se vocês quiserem dar colorações nesse tipo de traçado, vocês voltam aqui nos nodes, podem adicionar um outro node color do tipo Mix Color, vamos colocá-lo aqui do lado, e vamos ligar esse primeiro Multiply aqui ó, no Factor,
E aqui a gente pode, dentro da nossa necessidade, colocando cores para poder variar com o efeito que a gente desejar em cima da nossa cena rachurada aqui. Lembrando a vocês que a gente pode diminuir a escala e dar mais intensidade, ó, para que o efeito saia com a tonalidade mais escura. E podemos usar aqui uma variedade de cores que tenham sombreados de acordo com a necessidade que vocês queiram. Vou deixar nessa condição aqui e tenho um efeito bem simples e prático, que aqui eu posso aumentar, ó, o tamanho das linhas do sombreado ou diminuir usando a escala, e posso trazer o tom branco um pouco mais para cá para dar mais intensidade na coloração do sombreado rachurado aqui junto à nossa cena. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.